Olá, terceiro ano, vamos para mais uma aula. Hoje, dando continuidade aos últimos assuntos aí que a gente falou sobre geologia e geomorfologia, hoje vou falar sobre estrutura e formas de relevo, tudo bem? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre essa constituição dessa estrutura e forma de relevo, que ela está em constante transformação, né? Então, tanto no meio interno quanto no meio externo do planeta. Então é justamente sobre esse primeiro assunto aí que eu vou falar para vocês, né? A gente sabe que a superfície terrestre ela tem várias depressões, elevações, elas são formações, tem algumas formações completamente diferentes uma das outras, a estrutura geológica é totalmente diferente, e aí a gente vai vendo, a gente vai ver justamente esse processo aí que acaba modificando conforme passa o tempo. E o primeiro agente transformador do relevo que eu vou falar para vocês, a gente tem dois principais, que são os agentes exógenos e os agentes endógenos, beleza? Então, o primeiro que eu vou falar para vocês são os agentes endógenos, que também chamamos de agentes internos, agentes transformadores internos do nosso planeta, tá? Então, são aqueles que agem ou até mesmo surgem dentro da Terra, ou seja, abaixo da superfície terrestre. Alguns exemplos a gente até falou na aula passada, só que a gente não deu essa especificidade, né? Então, os agentes, o vulcanismo, o tectonismo, os terremotos, tudo que tem abaixo da superfície terrestre, ele acaba formando, né, sendo um agente endógeno, beleza? Então, vamos passar para o outro. Temos também os agentes exógenos, né? Os agentes exógenos, eles são conhecidos como agentes externos, tá? São aqueles que ficam na superfície, então ele fica acima do relevo, ou seja, sobre a nossa superfície terrestre, tá? Quais seriam os principais exemplos? A ação dos ventos, a ação das águas, o intemperismo, que vai ser o nosso próximo assunto, e nós também seres vivos, tá? Tanto como os seres humanos ou qualquer outro organismo vivo que pode estar modificando o nosso relevo, beleza? Isso tudo pela ação das forças, né, que a gente pode dizer desses exemplos, tanto interno quanto externo. Um agente que a gente pode dar um maior exemplo, que é um agente externo, é o intemperismo. O que seria o intemperismo? É a transformação, né? Ou seja, quando tem o desgaste das rochas e também dos solos, né? E aí, ele pode ser dividido em três formas. Quais seriam essas três formas de intemperismo? Ou seja, é quando ocorre o desgaste das rochas, tá? Então, os três tipos são o físico, o químico e também temos o biológico. Vamos lá, o primeiro que eu vou falar para vocês é o intemperismo físico, tá? Então, como que ocorre esse desgaste das rochas através do intemperismo físico? Ele é formado pela ação da água, tá? Ou tanto pelo processo de evaporação ou até mesmo de congelamento. Tudo que é variante voltado, né, pelo aspecto da água, ele acaba sendo como um intemperismo físico. A umidade, a temperatura, entre outros aspectos, eles também fazem parte. O segundo é o intemperismo químico, tá? Por quê? A gente fala que é químico por conta das suas transformações químicas. E aí onde que vem essa ação química? Através, né, das diferenças da temperatura das rochas, beleza? E o terceiro é o intemperismo biológico. É quando as rochas ocorre a sua transformação por conta da ação dos seres vivos. Um exemplo, os animais, as bactérias ou até nós mesmos. Beleza? Na página, no slide seguinte, eu botei uma imagem que possa representar melhor para vocês terem uma noção. O intemperismo físico é a primeira imagem ali, ó. O de baixo é o biológico, né? Houve uma transformação total ali. E o intemperismo químico. Na internet, ou se você jogar em qualquer parte do Google, você vai encontrar vários exemplos. Eu só peguei uma foto para ficar bem
fácil de vocês entenderem. Outra coisa que acontece também como agente externo, né, é a erosão, né, que é um fenômeno provocado pela degradação de materiais que vem da crosta terrestre, né? E aí, como eu já falei, que vem dos agentes exógenos. Por exemplo, a chuva, ele pode fazer esses detritos, né, ocorrer, os ventos, as águas, entre outros aspectos. O que acontece? Essas partículas que saem de um lugar, né, e aí acaba decompondo o solo, ela acaba sendo deslocado do seu lugar de origem e acaba indo para outras áreas, que são áreas mais baixas, né, tipicamente. Aqui tem um exemplo muito fácil de vocês entenderem, quando ocorre o processo de erosivo, e aí essas partículas acabam deixando os seus sedimentos depositados em umas regiões mais baixas. Se vocês olharem, o processo de erosão que pode ser provocado talvez até pelo vento ou pela chuva, pela força das águas, é essa segunda aí, ó. E aqui acontece a chamada acelerada. Eu vou falar sobre alguns tipos existentes desses tipos de erosão, que nós temos vários tipos. Temos a erosão acelerada, como já tem o exemplo ali, que é formada pelos seres humanos, né? É a ação antrópica que a gente costuma falar. Temos também a erosão pluvial, que tem a das águas, das chuvas. Temos a fluvial, que é provocada pelas forças dos rios, né? A glaciária, que pode ser pelo gelo ou a neve. A erosão eólica, que é formada pela ação dos ventos. A marinha, que é dos mares e oceanos. Temos também a lacustre, que é pela formação dos lagos, né? Pela interferência, né? E temos a gravitacional, que são pelas forças de áreas mais inclinadas. Por exemplo, de uma montanha. Seria esse maior exemplo aí que a gente possa dar para vocês. Então, galera, na próxima aula eu vou falar sobre os tipos de relevo com vocês. Espero que tenham gostado. Foi bem rápido mesmo, para que fique bem claro na mente de vocês. E até a próxima.